Abra sua Bíblia então em Provérbios, capítulo 16. Hoje nós trabalhamos esse texto um pouco. Eu quero ainda expandir e finalizá-lo. Não vamos finalizar, obviamente, né? Mas faz de conta que sim, né? Porque a palavra de Deus não tem fim. Amém, amados? Provérbios 16, versículo 1 em diante. O coração do homem pode fazer planos. E eu falei muito hoje sobre isso, de nós entendermos que não é errado nós planejarmos. Na verdade é muito certo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: longe de ser errado, planejar é extremamente certo e necessário. Amém, amados? Nós temos que entender que na verdade a grande maioria de todos os cases de sucesso, eles vieram antecedidos de um planejamento. Amém, amados? Então tenha planos, tenha sonhos, e não tenha qualquer plano para sua família, não. Não tenha qualquer sonho para você e para sua casa, não. Sonhe grande, sonhe alto, sonhe poderoso, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. Amém, amados? Cutuca a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó, para com sonho michuruca, começa a sonhar grande. Não, com mais vontade. Para com sonho michuruca, porque você é filho do rei. Amém, amados? Aleluia. Só que nós temos que entender que nesse meio de planos e sonhos, às vezes entra muita coisa nossa, e nós somos limitados, nós nos equivocamos. E mais, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, muitas vezes nós podemos estar nos encaminhando a sonhos que não vão dar certo. Então nós temos que fazer o quê? Não parar de sonhar, não parar de planejar, mas apresentar isso tudo diante de Deus. Apresentar cada sonho, cada plano, cada meta, cada alvo diante de Deus e dizer: Deus, tem surgido no meu coração o sonho de, o plano de. Gostaria de colocar como meta isso, como objetivo aquilo. Então eu apresento diante do Senhor. Me dá sabedoria, Deus. Revela, me mostra, porque nós temos que entender. Ah, mas e se Deus me disser não? Queridos, o não de Deus também é resposta. Nós temos que entender isso e pararmos de tentarmos, ou até mesmo de sermos crentes mimados. Sabe aquele crente mimado que não pode ouvir um não nunca? Não veio mais na igreja, Deus não me abençoou, eu queria comprar aquele apartamento. Querido, é que aquele apartamento ia dar confusão em função de, sei lá, de vizinho. Ia dar confusão por causa de documentação. Ia dar confusão porque talvez teus filhos iam se envolver com pessoas que naquele meio ali, de repente a coisa não ia caminhar para um lado bom. Aí Deus vem e diz não. E se Ele diz não para isso, é porque Ele tem aquilo melhor. Quem pode dizer amém? Então entenda, levanta sua mão direita e diga: Deus, me perdoa por cada uma das vezes que o Senhor me disse não e eu reclamei. Mas hoje eu entendo que o teu não, além de ser resposta, é bênção sobre a minha vida. Amém, igreja? Ah, mas eu queria ser um empresário. Pode aplaudir Jesus, vai. Ah, mas eu queria ser um empresário bem-sucedido, mas perdendo a família. Nem todo mundo vai ser empresário, assim como nem todo mundo nasceu para ser, e não há diferença de importância. Amém, igreja? Nenhuma empresa é grande sem uma grande equipe, sem grandes funcionários. Isso é ponto. Amém, amados? Isso é fato. Então não existe, não, mais importante é o dono, não. Mas às vezes Deus fez você para você ser aquele funcionário especial, que vai ser bem remunerado, que vai ser honrado. Amém, igreja? Nem todo mundo vai ser dono de empresa, nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser profeta. É assim também no reino espiritual. Você está me ouvindo? Diga amém. Agora uma coisa é certa: para todos Deus tem o melhor. Porque tem pessoas que talvez não encaixariam
Tem gente que não consegue ficar dentro de um escritório, ele precisa trabalhar na rua, talvez com vendas, com alguma coisa desse tipo. Então, às vezes a pessoa, ela quer uma coisa que Deus sabe que não é bom para ela. A mesma coisa nos relacionamentos, queridos. Você está me ouvindo, está me entendendo? Diga amém. Ah, mas eu queria tanto ter fechado aquele negócio, eu ia me tornar rico e Deus não me abençoou. Meu irmão, se tivesse fechado aqui, o problema é que a gente enxerga aqui, ó, esse trocinho aqui é de acrílico, nem através disso eu consigo ver claramente. Você está entendendo a dificuldade que a gente tem? Nós não enxergamos, humanamente falando, fisicamente falando, nós não enxergamos além. Agora Deus enxerga tudo. Deus enxerga tudo, meu irmão. Ah, eu queria tanto ter fechado aquele negócio, eu ia ficar rico. Por que Deus não me abençoou? É que o negócio não ia dar certo. Você não ia ficar rico, você ia quebrar de vez. Então Deus, queridos, Ele precisa estar não só no meio da equação, ou junto na equação, Ele tem que estar no centro. Então sonhe, planeje, mas busque a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz: mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Planeje, sonhe grande. Sonhe grande. Sonhe em conquista, sonhe com avanço. Você está me ouvindo? Diga amém. Mas apresente tudo diante de Deus. Por quê? Porque todos os caminhos, versículo 2 diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Então, muitas vezes nós, na nossa incapacidade, na nossa limitação, a gente pensa: não, agora eu acertei, agora eu vou arrebentar, agora eu vou estourar, agora é que vai romper tudo. Rompe, mas às vezes no sentido contrário. Agora, quando nós buscamos a Deus, quando nós consultamos a Deus, quando nós paramos: ah, mas e se Deus demorar? Deus nunca demora. Pode até parecer que Deus está tardando, mas na verdade Ele está fazendo no tempo perfeito, meu irmão. Você está me ouvindo? Diga amém. Queridos, aqui agora no culto a gente pode abrir um pouco mais. Olha só, como é que Deus agiu? Deus chegou para Abraão e para Sara e disse: ó, Abraão, tu serás pai de numerosas, de muitas nações. Depende da tradução que você estava, né? Ou que você tem aí. O que Deus disse para Sara? Ó, de ti, Abraão vai ter um filho. O que Sara fez? Ou Saraí? Vamos aqui agora ficar... Será que o pastor sabe? Né? Abrão, Saraí. Depois Abraão e Sara. Fecha aspas. O que Sara fez? Sara olhou para as limitações que eles tinham. Que a gente já sabe, já falei um monte de vezes aqui, não preciso repetir. O que Sara fez? Pegou Agar, a sua concubina, e disse: ó, te deita com meu marido e dá um filho a ele. Meu irmão, a pior coisa que a gente pode tentar fazer é tentar dar uma ajudinha para Deus. Sabe, vou dar uma mãozinha para Deus, meu irmão. Essa mãozinha que faz às vezes desmoronar o castelinho de areia. Olha a confusão que aconteceu porque Sara tentou. Talvez eu não sei o que ela pensou. Será que Deus se enganou? Será que Deus confundiu? Né? Porque ele veio aqui e disse: ó, não, então vou fazer o seguinte, isso eu tenho certeza. Vou pegar a Agar e vou dizer para ela deitar com meu marido, e aí sim a promessa vai se cumprir. Não, meu irmão, essa não era a promessa. Você está me ouvindo? Diga amém. Diga: essa não era a promessa. Então o problema talvez de Sara foi a espera, ou a forma como ela calculou, ou talvez as duas coisas. Então hoje nós temos esse exemplo, amados. Para quê? Para nós aprendermos e não repetirmos. Sabe, tentar dar uma mãozinha para Deus, tentar dar uma ajuda lá para Deus. Queridos, os povos que vieram de Isaac e Ismael, eles guerreiam até hoje. Até hoje esses povos não se dão. Ou seja, veio uma grande maldição, onde era para ser uma grande bênção. Muitas vezes nós pegamos a bênção de Deus e nós temos a capacidade de usar essa bênção às vezes para nos arruinar, queridos. Porque foi o que aconteceu dentro da casa de Abraão. Dividiu a casa de Abraão, amados.
Abraão teve que pegar um filho que ele também amou, Ismael, e mandar ele embora. Você está ouvindo, querido, em nome de Jesus? O bom é que Abraão aprendeu uma lição, né? Não, eu tenho que ficar ouvindo a voz atualizada de Deus. Aí Abraão então se apega com Isaac daquele jeito, né? E a história a gente conhece. Deus manda Abraão sacrificar Isaac. Quando eles estão chegando lá na frente, lá na hora de sacrificar, queridos, estava tudo pronto para sacrificar. Queridos, Isaac seria sacrificado. E quando eu digo que ele aprendeu a lição, é porque o problema não foi quando ele mandou embora. Foi desde o começo o problema começou. Desde o iniciozinho, desde o nascimento, ali a coisa já começou a complicar. Ah não, mas os bebês não brigavam. Sim, mas Agar e Sara começaram a se estranhar. Você está me ouvindo? Você pode ter certeza, quando Agar embarrigou, elas já não se olhavam mais iguais. Ou igual, não se olhavam mais da mesma forma. Por quê? Porque foi dado brecha. Foi dado brecha para que o inimigo agisse. Cada uma das vezes que nós entendemos que nós temos um sonho, um plano, ou até mesmo uma palavra de Deus, se nós não ficarmos na palavra, vai dar problema. Você está me ouvindo? Diga amém. Fique na palavra, meu irmão. Fique na palavra, fique na palavra. Ah, mas vai me custar caro isso. Que custe caro. Mas quando custa caro para a alma, custa caro para a carne, mas não para o espírito. Você está me ouvindo? Diga amém. Queridos, esses dias eu estava atendendo uma pessoa, e essa pessoa disse assim, ó: pastor, claro, primeiramente eu devo a Deus, mas em segundo lugar eu devo a esta igreja, a restauração da minha família, porque eu estava indo embora. Eu ia separar, mas um dia, aqui na imposição de mãos, o Senhor, sem conhecer nossa família, sem conhecer nossa causa, o Senhor pegou, nos abraçou e orou e entregou tudo o que estava acontecendo. Eu não vou dar detalhes aqui, amados, até porque esses irmãos estão aqui dentro hoje, mas simplesmente houve uma restauração nesse lar. Uma linda e poderosa restauração. Linda e poderosa restauração, amados. Tudo por estarmos atentos à voz de Deus. Você está me ouvindo? Diga amém. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ou seja, Deus sabe até qual é a intenção do nosso coração. Queridos, nós precisamos ter um pouco mais de entendimento nessa parte. Tem gente que quer servir na obra, não porque quer servir. Às vezes a pessoa quer se servir da obra. Às vezes tem pessoas que querem servir na obra, não porque querem promover o nome de Jesus, mas porque querem se promover. Deus pesa o espírito, ou seja, Deus pesa o coração. Queridos, que todos nós aqui sejamos verdadeiramente encontrados por Deus, com um coração puro, reto, sincero, íntegro, sabe, realmente inclinado a glorificar o Senhor. E esse é um dos pontos, veja que eu estou destrinchando a palavra. Esse é um dos pontos que às vezes Deus não pode permitir uma pessoa de crescer financeiramente, porque se ela crescer financeiramente, o coração desvia. Às vezes a pessoa entra por aquela porta, entra quebrada emocionalmente, quebrada nos relacionamentos, quebrada financeiramente. E aí Deus começa a abençoar, e a bênção, ela estava só começando, tinha tanta coisa, mas Deus precisa interromper. Porque como Deus nos dá o direito de escolha, senão nós seríamos um bando de marionetes nas suas mãos, um bando de bonecos, um bando de peças num tabuleiro. Você está me entendendo? Diga amém. Deus nos dá o direito de nós escolhermos. Não, hoje eu não vou na igreja. Pronto, você pode não vir, mas você tem que entender que você vai perder.
Ah não, Deus dá aos seus enquanto dormem. Sim, os seus querem estar com Ele. Os seus escolhem a Ele, os seus preferem a Ele, os seus colocam Ele em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esses são os seus. Aos seus Ele dá enquanto dormem. Levanta a sua mão direita aos céus e diga: Senhor Deus, que o meu coração seja todo teu, em todo o tempo, para sempre. Amém, amados? Olha só o versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios. O que são desígnios? Intenções, desejos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia ao Senhor, confia, não é, preste atenção no texto, não é confia no Senhor, é confia ao Senhor. Você entendeu a diferença? Quando eu confio no Senhor, eu estou fazendo. Quando eu confio ao Senhor, Ele está fazendo. Você consegue entender a diferença? Amém? Então, confia ao Senhor todas as tuas obras, ou as tuas obras, não sei como é que está na sua versão aí. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus, aí sim, não são os seus, é os teus. Então eu confio ao Senhor todas as minhas obras. Que obras? Criação de filhos, né? O meu matrimônio é uma obra que eu tenho que fazer. Eu tenho que preservar o meu casamento, gente. Assim como não é a escola que educa o filho, e sim os pais. A escola instrui, os pais educam. Amém, igreja? Repete comigo: a escola instrui. Pelo menos era para isso, né? Então a escola instrui, os pais educam. Amém, igreja? Então não é a igreja, não é o pastor que vai sustentar o teu casamento, nem a oração do pastor, nem a oração da pastora ou dos pastores. Quem tem que regar o teu casamento é você. A mesma coisa, eu posso, como profeta do Senhor, entregar aqui hoje uma profecia, uma palavra, mas quem vai nutrir esta palavra profética, essa profecia, é a pessoa que recebeu. Amém, igreja? Como assim? Dá uma prova bíblica disso. Quer mesmo? Eu vou usar um dos textos que eu mais uso. 1 Samuel capítulo 13. Samuel disse para Saul: espera aqui que eu vou lá. Quando eu voltar eu ofereço sacrifício. Saul, olha o que a Bíblia fala. Saul, vendo que o exército inimigo estava se movimentando e Samuel não tinha voltado ainda. Não é que ele não ia voltar, ele não tinha chegado ainda, ele estava vindo. Havia uma palavra. Aí, sabe o que Saul faz? Saul oferece o sacrifício. Ele fez a coisa certa, mas com a motivação errada. Falei sobre isso hoje nas lives. Tem muita gente fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. E o que conta para Deus é o coração. Não é o que nós estamos fazendo, nem os nossos resultados, mas sim a intenção do coração. Consegue entender isso? Ah, mas Deus não, se Deus quer abençoar tanto e eu quero ser um empresário, por que Deus não me abençoa? Porque talvez o propósito do teu coração mude o propósito. Peça para Deus mudar. Deus, muda o que está errado no meu coração, muda o que está errado na minha vida, na minha mente. E eu não estou falando para você como se eu não tivesse problemas, como se eu não tivesse limitações, como se eu não tivesse alguma coisa a ser corrigida. Nós todos precisamos ser corrigidos por Deus todos os dias, todos os instantes. Amém, igreja? Porque estamos crescendo por Ele, para Ele. Você está me ouvindo? Diga amém. Confia ao Senhor. Então Deus, Ele não é motivado a nos abençoar por causa daquilo que nós fazemos, nem pelos resultados daquilo que fazemos, mas sim pela intenção do coração, queridos. Você está ouvindo essa palavra? Diga amém. Você está recebendo essa palavra no seu coração? Diga amém. Queridos, e quando Deus está conosco,
nós confiamos a Ele as nossas obras, ou seja, Ele está no comando. Ele está no comando, Ele está no comando. Diga: Deus, eu declaro, o Senhor está no comando da minha vida, das minhas finanças, do meu casamento. Amém, igreja? Só que eu digo para o marido: não é Deus que vai vir fazer carinho na sua esposa. Digo para a esposa: não é Deus que vai vir fazer o ovinho mexido aí para o marido, não. Sabe aquele ovinho mexido que ele pediu e você não fez? E daí você viu que durante o dia ele ficou meio azedo. Estou entregando uma palavra para alguém aqui agora, viu? Você viu que ele ficou meio azedo. Não pode ser por causa do ovo. Foi. E vou dizer, não ia cair um braço seu. Mas um ovo, um marmanjo podia fazer, mas ele precisava desse carinho. Ele precisava desse carinho. A mulher queria aquele vestidinho, tu não comprou? Mas as irmãs, fala, Jeová. Não é o dinheiro, irmão. É a atitude. É a intenção do coração. Você está ouvindo? Diga amém. Então apresenta ao Senhor hoje todos os teus sonhos, teus planos. Continua sonhando grande, continua sonhando pesado mesmo, mas entrega para Ele, deixa Ele pesar. Deixa Ele sondar o teu coração, e se tiver alguma coisa, esteja aberto para que Deus mude, para que Deus transforme, para que Deus remova. Meu irmão, nós temos que entender que as perdas na nossa vida, elas são sinais. Amém, igreja? Se a Bíblia diz e declara mesmo que o Senhor se alegra com a prosperidade do seu servo, aí você começa a identificar que numa fase da sua vida você está perdendo, e está perdendo, e está perdendo, e está perdendo. Alguma coisa está errada, gente. Alguma coisa Deus está falando. Esse dia eu estava falando com um amigo meu sobre isso. E sei que ele também pregou sobre isso. São sinais que se a coisa está dando, deu errado, e deu errado de novo, e está dando errado. Para. E diga: Deus, a tua palavra diz que o Senhor se alegra com a prosperidade do teu servo. O que está acontecendo? Não estou te servindo. Eu não estou servindo. Onde é que está o erro? Onde é que está a falha? Não está em Deus, gente. Não está na palavra, está em nós. Sempre vai ser em nós. Você está ouvindo isso? Diga amém. Alguém vai dizer: mas por isso que eu não venho na igreja, estou sendo acusado. Não, você não está sendo acusado, você está sendo acordado. Para que você possa corrigir, para que eu possa corrigir, para que nós possamos verdadeiramente fluir na presença de Deus e usufruirmos de tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém, igreja? E Samuel falou para Saul: que isso que fizeste? Aí ele explicou: não, é que o senhor não vinha, ou tu não vinhas. O povo aí, o exército inimigo já estava todo se alinhando. O nosso povo começou a dar no pé. E eu, como é que é o texto? E eu, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. O holocausto tinha que ser oferecido, ou seja, era a coisa certa a ser feita. Porém, a forma com que foi feita foi errada, ou com que foi feito. Você está me ouvindo? Diga amém. Samuel podia ter olhado: rei, parabéns, o senhor deu uma desculpa, eu me atrasei. Não. Samuel disse: nisto tu procedeste loucamente. E por causa disso, ou seja, irmãos, existem consequências assim. Quando você busca Deus, você recebe. Quando você não busca, você não recebe. Não, vou deixar de ir na igreja porque eu não concordo com isso. Vou deixar de ir na igreja porque eu não concordo com aquilo. Quem perde é você. Porque não concordar com certas coisas, isso nós vamos o tempo todo nos deparar com situações assim. Agora você tem que ver onde é que Deus ordenou que você fique. Você tem que ver onde é que Deus ordenou para você ser enxertado e ali amadurecer e ali receber de Deus. E vou dizer uma coisa: às vezes Deus nos coloca em lugares onde a gente não concorda com isso, com aquilo, mas ali é onde Deus está nos tratando. Você está me ouvindo? Diga amém. Porque nem sempre, queridos, aquilo que a gente discorda, nós estamos certos. Você está me ouvindo? Diga amém.
E é tão lindo, queridos, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós estamos debaixo da proteção de Deus. A proteção de Deus é tão forte, na verdade era sobre isso que eu ia pregar hoje. Então vou começar a palavra agora, amém? Amém ou não amém? Só que eu acabei entregando isso para uma família que eu atendi agora. Eu ia falar sobre, ou estou falando sobre a proteção de Deus, queridos. E talvez eu fale mais no domingo, se Deus permitir. A proteção de Deus. Quando nós temos a proteção de Deus, queridos, pode o mundo inteiro vir contra nós. Pode todas as coisas ao nosso redor se juntarem, confabularem contra nós. Nós estamos guardados. E o texto base que eu pegaria é o texto quando os anjos vêm visitar Ló. E eles estão já à noite ali com Ló. E de repente a Bíblia fala que todos os moradores, os homens da cidade, foram até Ló. Olha só que loucura. Porque eles queriam abusar dos anjos de Deus, queridos. Sério isso? Traz esses forasteiros aí para fora que nós queremos abusar deles. E Ló ali num momento assim de, né, muitos historiadores, muitos estudiosos falam que ele não sabia que eram anjos. Outros afirmam que ele sabia e por isso fez o que fez. Outros diziam que ele não sabia, mas pela cultura, né, como eles estavam debaixo do teto de Ló, ele tinha que fazer tudo o que fosse possível e necessário para que esses homens, no caso os anjos de Deus, estivessem guardados. Enfim, Ló naquela necessidade, naquela loucura, ele oferece as filhas dele. E aí os caras se enlouquecem. Não, mas peraí, cara, tu é forasteiro entre nós e agora tu vai querer ser juiz. Não, agora então nós vamos te falar, nós vamos pegar eles, as tuas filhas e tu também. E nós vamos. Nessa hora os anjos tiram Ló, fecham a porta e ferem todos os moradores daquela região que estavam ali, de cegueira. Eu vou ampliar isso, não foi só cegueira. Eles tiraram a sensibilidade deles, porque a Bíblia fala que eles ficaram a noite inteira tentando acessar a casa, tentando entrar, mas eles não conseguiam sentir onde é que estava a porta. Você entendeu isso? Que quando Deus nos protege, amados, quando Deus está nos guardando, não tem inimigo que possa nos tocar, que possa nos acessar, que possa nos encostar. Aleluia! Eles ficaram a noite inteira apalpando a casa e não conseguiram identificar uma janela, uma porta, porque Deus estava guardando a casa de Ló. Deus estabelece hoje aqui este tipo de guarnição sobre a sua vida. Deus estabelece sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre os seus filhos, sua mulher, seu marido. Deus estabelece esta proteção hoje aqui. Aleluia! Eu tomo posse disso para minha casa, meu irmão. O diabo não vai poder acessar o coração da minha esposa, não vai poder acessar o coração dos meus filhos, não vai poder acessar nossas finanças, não vai poder acessar o meu coração, em o nome de Jesus. Eu nem vou orar, se for da vontade de Deus, o diabo não, porque eu já sei que não é vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente seja abençoado, que a gente seja protegido, que a gente seja próspero. Então não tem, amado. Em nome de Jesus, amém. Você pode se colocar de pé. Você tem que sair daqui hoje com essa consciência.
Que você tem planos? Tem. Sonhos? Tem. Sonhe muito, sonhe grande, planeje muito, planeje grande. Mas antes de tudo, apresente diante do Senhor. Apresente diante do Senhor. E apresente a sua vida dizendo: Deus, se precisa ser mudado alguma coisa em mim, muda, molda-me, faz em mim o que é necessário ser feito. Mas eu quero acessar o todo que o Senhor tem para mim. Você está entendendo essa palavra, sim ou não, meu irmão? E mais, eu junto então agora essas palavras. Quando você começar um projeto, quando você começar a realização dos seus sonhos, dos seus planos, entenda que Deus vai proteger, vai blindar a sua vida. A família de Ló estava blindada, eles apalparam a noite inteira, gente. Eles não conseguiram entender, discernir, eles não conseguiram sentir, eles perderam até a sensibilidade das mãos. Ficaram lá e apalpavam aquela casa, alisaram aquela casa. No outro dia a casa devia estar toda cheia de marca de mão. Mas não conseguiram entender onde é que tinha uma fresta, não conseguiram entender onde é que tinha uma janela, não conseguiram entender onde é que tinha uma porta, porque Deus havia selado aquela casa. Deus vai selar a tua casa, meu irmão. Deus vai selar os teus sonhos, vai selar os teus planos, vai selar o teu coração nessa noite. Se você crê, diga amém. Levante as suas mãos, meu irmão, e comece a adorar o Senhor. Comece a adorar o Senhor, comece a adorar o Senhor.